Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de análise que é quase como ter uma bola de cristal para os seus dados. Ela nos ajuda a enxergar o que realmente está por trás dos números, o verdadeiro impacto das nossas estratégias. Sabe aquela situação? Uma nova campanha de marketing é lançada e, de repente, as vendas disparam. A pergunta que fica é: isso foi um golpe de mestre ou pura sorte? Essa é a dúvida que tira o sono de muito gestor por aí. Porque, muitas vezes, o que a gente comemora como um grande sucesso pode ser só o acaso jogando a nosso favor. É que olhar só para uma foto dos dados, sabe? Um retrato de um momento específico, isso pode te levar para um caminho totalmente errado. A foto pode até ser bonita, mas ela não conta a história toda. Agora imagina se, em vez de uma foto, a gente tivesse o filme completo. Aí sim daria para entender o que cada decisão causou de verdade. Então, vamos lá. É aqui que entra essa solução que é conhecida como dados em painel. E olha, isso aqui realmente muda o jogo da análise de dados. A ideia por trás é até bem simples, mas o resultado é transformador. Em vez da gente ter que escolher entre ter uma visão ampla de várias pessoas ou empresas num único momento, ou uma visão profunda de uma única empresa ao longo do tempo, os dados em painel entregam as duas coisas. É como ter, ao mesmo tempo, uma visão panorâmica e um zoom super potente. E essa analogia aqui no slide é perfeita para entender isso. Pensa assim: dados de corte transversal são tipo a foto oficial do time no começo do campeonato. Já as séries temporais seriam como um filme focado só no craque do time. Agora, os dados em painel, esses são o filme da temporada inteira, mostrando como cada jogador se saiu, como o time evoluiu jogo a jogo. É a história completa, sem cortes. E é com essa visão completa que a gente finalmente consegue separar o que é causa do que é só coincidência. Dá para isolar o que realmente deu certo na estratégia e o que foi só barulho. Isso dá uma confiança muito maior para tomar as próximas decisões, né? Agora, a gente vai chegar na parte que é a verdadeira mágica dos dados em painel. A capacidade de identificar uma espécie de DNA oculto de cada empresa, de cada loja ou de cada indivíduo que a gente está analisando. Essa citação aqui no slide resume tudo. E se você pudesse levar em conta as coisas que não consegue medir? Pensa, por exemplo, na cultura de uma empresa, ou naquela localização simplesmente perfeita de uma loja. São coisas que a gente não põe numa planilha, mas que, nossa, fazem uma diferença enorme nos resultados. E é aí que os dados em painel brilham, porque eles nos dão um jeito de controlar esses fatores. Calma, não precisa se assustar com a fórmula, não. O segredo todo está nesse símbolozinho aqui, o Mi, que a gente lê como MI. Pensa nele como se fosse a impressão digital, o DNA de cada empresa no estudo. Ele captura tudo aquilo que faz aquela empresa ser única e que não muda com o tempo. A cultura, a força da marca, a localização. É, basicamente, o ingrediente secreto dela. Na prática, o que essa técnica faz é remover a influência desses fatores que são constantes e que a gente nem consegue observar direito. Isso garante que a comparação que a gente faz é justa, sabe? Comparando maçãs com maçãs. Assim a gente consegue isolar qual foi o impacto real daquilo que a gente quer medir. Certo. Então, quando se trabalha com dados em painel, existe uma escolha estratégica bem importante a ser feita, entre duas abordagens que são bem comuns. A resposta para essa pergunta, se o interesse é entender os jogadores específicos de um time ou a liga inteira, é o que vai dizer qual ferramenta usar, um modelo de efeitos fixos ou um de efeitos aleatórios. Vamos ver qual é a diferença entre eles. Olha só, essa tabela deixa a diferença bem clara. Se o foco da análise são as entidades específicas que você tem na sua amostra, por exemplo, você quer analisar todos os 50 estados dos Estados Unidos e só eles importam, aí se usa efeitos fixos. Agora, se você pegou uma amostra aleatória, digamos, entrevistou 1000 clientes, mas o seu objetivo é entender o comportamento de todos os clientes do mercado, aí o caminho é usar efeitos aleatórios para poder generalizar seus achados. Para isso ficar mais concreto, vamos dar uma olhada num caso real. Um estudo bem interessante sobre o setor bancário lá do Reino Unido. A pergunta que os pesquisadores queriam responder era bem direta. Será que os grandes bancos do Reino Unido ficaram menos competitivos com o passar do tempo? E para descobrir isso, eles analisaram nada menos que 24 anos de dados, usando um modelo de efeitos fixos. Isso permitiu que eles isolassem o tal DNA de cada banco, para poder enxergar a tendência real do mercado. Para medir o nível de competição, eles usaram um indicador chamado estatística H. Para facilitar, vamos pensar nele como um competitômetro. Se o resultado dá 1, significa que a competição é perfeita, acirradíssima. Se o resultado chega perto de 0, aí a gente está falando de um monopólio.
E os resultados foram gritantes. O competitômetro deles, a estatística H, despencou de 0,78 no período de 1980 a 91 para 0,46 no período seguinte, de 92 a 2004. Foi uma queda e tanto. Ou seja, o veredito foi claro. A competição no mercado bancário britânico diminuiu muito ao longo do tempo. E essa é uma conclusão que só pôde ser feita com tanta segurança por causa da capacidade do modelo de efeitos fixos de controlar as características únicas de cada banco, aquele DNA que a gente falou. Bom, vamos recapitular então por que essa ferramenta analítica é tão poderosa e tão importante. Se for para guardar as ideias principais, são estas aqui. Primeiro, dados em painel nos permitem ver o filme completo, não só uma foto. Segundo, eles nos deixam controlar o invisível, aquele DNA de cada um que pode bagunçar a análise. Terceiro, existe uma escolha estratégica a ser feita entre efeitos fixos e aleatórios. E por fim, tudo isso nos ajuda a entender de verdade as relações de causa e efeito. É uma mudança de perspectiva, né? Sair da foto estática e começar a assistir o filme todo. No fim das contas, essa abordagem é uma lente nova e muito mais poderosa para analisar o mundo, para revelar coisas que antes estavam escondidas. É uma ferramenta fundamental para quem quer tomar decisões mais inteligentes, baseadas em evidências de verdade,